Meu irmão, minha irmã, queria convidar você a abrir ou ligar sua Bíblia na carta de 2 Pedro. Carta de 2 Pedro, capítulo 1. Interessante como essas cartas parece que a gente não as lê com a frequência que deveria, né? São cartas muito lindas. São cartas que os apóstolos escreveram lá mais adiante em suas vidas. Interessante você pensar assim. É interessante você examinar a palavra de Deus de uma forma completa, de uma forma abrangente. Tão maravilhoso. No nosso caso, e eu vou me incluir, né? Nós não lemos as línguas originais e então a gente não consegue perceber algumas nuances da palavra de Deus. Se nós conseguíssemos ler nas línguas originais, a gente conseguiria observar a diferença nos autores. Alguns livros, autores mais requintados, outros livros, agricultores bem simples, trabalhadores da roça escreveram, e a linguagem a gente observaria algumas nuances que a gente não consegue. E tem alguns outros instrumentos que a gente pode utilizar. Como eu falei, essas cartas que nós temos no finalzinho do Novo Testamento, elas foram escritas pelo apóstolo João e o apóstolo Pedro, já mais adiante no seu ministério, já lá no finalzinho. O Apocalipse foi escrito no final da vida do apóstolo João, né? Essas cartas foram escritas no final do ministério deles. Será que eles tinham mais experiência no final dos seus ministérios? Com certeza. Será que eles tinham vivido e experimentado diversas coisas? Com certeza, né? Com certeza. É bom a gente entender isso. Quando você observa o apóstolo João escrevendo as cartas dele no final, você vê como aquele homem tinha sido moldado. Quando você observa Pedro escrevendo aqui, no finalzinho já da sua vida, como você vê diferenças daquele Pedro impetuoso, aquele Pedro que era mais extremamente impetuoso, de sangue quente, né? É interessante você pensar sobre isso. Hoje nós vamos ler na segunda carta de Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1. Antes mesmo que a gente comece, queria dizer para você qual é o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração hoje. A corrupção ativa e passiva do plano de Deus para você. A corrupção ativa e passiva do plano de Deus para você. Hoje em dia, infelizmente, parece que esses termos do direito estão permeando a nossa vida com uma frequência tão grande que a gente vai começando a entender o que eles significam. Nem de longe a mensagem vai tentar ser uma exposição do direito, não é isso. Mas é para a gente pensar como esse nosso mundo consegue corromper o plano de Deus na nossa vida e o nosso papel em tudo isso. Nós vamos estudar sobre isso hoje, baseados nesse texto, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 9. Queria convidar os irmãos e as irmãs a se colocarem de pé, para a gente ler. Diz assim a palavra de Deus: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento.
Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Vou convidar o irmão e a irmã a permanecer com a sua Bíblia aberta enquanto nós estivermos conversando. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor Deus, eis a tua palavra diante de nós, Senhor. Louvado seja o teu nome por ela, pelo cuidado com que ela foi preservada para nós. Louvado seja o teu nome pelos teus servos e servas que viveram, que experimentaram, que foram perseverantes, que foram fiéis e nos deixaram, Senhor, a tua palavra. Age em nós através da tua palavra, Senhor Deus. Fala conosco, a começar em mim, e toca em nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Meu irmão, minha irmã, observe o comecinho desse trecho e veja tudo que Deus providenciou para mim e para você. Observe aí o que está dito do versículo 3 até o versículo 4, até o versículo 5. O que Deus preparou para você? Que está dizendo que Deus lhe deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Observe as palavras que vão começando a ser ditas aqui: piedade, conhecimento, virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Olha só o que Deus está dizendo para mim e para você. Deus está dizendo que Ele providenciou tudo para que eu e você sejamos coparticipantes da natureza de Deus. Não é pouca coisa não. Deus quer que eu e você possamos aproveitar do presente que é ser coparticipante da natureza de Deus. Interessante a palavra coparticipante. Por que ele não fala participante? Já parou para pensar? Sabe por que nós somos coparticipantes da natureza de Deus? Porque é através de Jesus que nós somos participantes da natureza de Deus. Nós somos feitos filhos porque Ele é filho. É para a gente entender direitinho que é através de Jesus que a gente tem acesso à natureza de Deus. A Bíblia está nos dizendo, Pedro está nos falando aqui, que Deus quer que eu e você tenhamos a natureza de Deus, meu irmão. Pense numa coisa preciosa: ouro, pedra preciosa. Pense em algo precioso, a natureza daquilo. Pense em algo extremamente valioso. Você olha para aquilo e percebe que a natureza daquilo tem valor. Aquele objeto, aquele metal, aquele mineral, aquilo tem valor. Pois Deus está dizendo assim, você tem valor. Deus está dizendo assim, você tem a natureza de Deus. Nada pode ter mais valor do que isso. Nada. Não é pela sua posição social, não é pela sua conta bancária, não é pelas suas feições, não é
por quem você é por quem Deus é que você tem valor. Então, se Deus é eterno e Deus nunca passará, o valor de fato que você tem também não vai passar. Se vier um momento em que a sua conta bancária estiver absolutamente vermelha, não é isso que define o seu valor. Você continua tendo o mesmo valor, a mesma natureza. Quem define o seu valor não passa. Então por que os problemas deveriam nos deixar fazer sentir como se a gente não tivesse valor? Por quê? Por que é que a gente às vezes fica assim? Que coisa impressionante, né? Que bom que a gente lembrasse a cada minuto, naqueles momentos em que a gente está triste, se sentindo miserável, se sentindo sem nada. Que bom que nesses momentos a gente lembrasse que o nosso valor não vem das coisas que a gente tem, não vem do modelo do nosso carro, do ano de fabricação dele, não vem da construtora que construiu o nosso apartamento, do local onde está a nossa casa, do papel que fala sobre a propriedade da casa. Em outras cidades eu falaria da escritura, né? Mas aqui em Brasília a gente não pode falar assim, né? Então assim, do papel que define a sua propriedade, né? Não é disso, não é nisso que se define o seu valor. Seu valor se define na natureza de Deus. E o que é então que pode fazer mudar este valor? Sabe o que significa corromper? Interessante. Como a gente tem ouvido tanto falar nessa palavra, corrupção, corromper, a gente instintivamente liga ela à política, liga ela a esse tipo de atitude. Mas não é o sentido original. Sabe o que significa corromper? É tirar o valor, esmaecer o valor. Pode ser enferrujar, pode ser triturar, pode ser tirar o valor que há em algo. Corromper, apodrecer. Um corpo apodrecer, a Bíblia fala sobre o corpo apodrecer, diz que Jesus, que o santo, que Deus não permitiria que o seu santo experimentasse a corrupção, era exatamente apodrecer. Apodrecer é corromper. Quando uma fruta apodrece, ela se corrompeu. Quando um metal enferruja, ele se corrompeu. Um dos motivos pelo qual o ouro é tão valorizado é porque ele não enferruja. Até enferruja, mas de outra forma que a gente nem reconhece como ferrugem, né? Ele se oxida sim, mas ele é muito mais resistente. Corrupção. Observe que as coisas que nós mais valorizamos são as que se corrompem menos. Eu e você, meu irmão, onde é que a corrupção entra na minha vida e na sua? O que seria a corrupção? Se corromper é tirar o valor, tirar a natureza. Uma banana que apodrece, ela vai deixando de ser banana e passando a ser um amontoado de matéria orgânica. Sabe o que esse mundo gostaria? Que eu e você fôssemos destituídos da natureza de Deus que há em mim e em você. O sonho do príncipe desse mundo, do inimigo das nossas almas, é que a natureza divina em mim e em você não brilhe, não apareça, não resplandeça, que as pessoas achem que a gente se resume a essa carne, a essa pele. O sonho desse mundo é de que as pessoas percebam e achem que o nosso valor se resume àquelas coisas que a gente conversou ontem. E não é assim. Pedro está falando sobre
uma receita. Pedro está falando sobre uma estratégia para que a natureza divina brilhe e apareça cada vez mais na minha e na sua vida. Interessante que a corrupção, como eu falei no começo, a gente vai pegar emprestado do direito esses conceitos da corrupção ativa e da corrupção passiva. Interessante, né? Estava estudando, como eu falei, a ideia não é de forma nenhuma fazer um seminário sobre isso, mas a corrupção passiva é aquela que o agente do Estado qualquer aceita receber algo que não é lícito, aceita receber algo que não lhe é devido, aceita receber um favor, dinheiro, um recurso, qualquer coisa, por algo que ele não devia. Nós podemos nos corromper passivamente? Interessante que só quem pode ser objeto de corrupção passiva é quem é agente do Estado, sabia? Se você não é agente do Estado, você nunca vai cometer corrupção passiva, porque você não faz parte. Você pode se corromper passivamente no plano de Deus para a sua vida, sabe como? Quando nós recebemos a glória ou o elogio por aquilo que não é nosso. Quando você recebe o louvor, quando você recebe a gratidão por aquilo que não é seu. É mérito seu que você está aqui hoje à noite? Não. É mérito seu você ter conhecido a Deus? Não. É mérito seu poder passar a eternidade na presença de Deus? Não, não é. É pela graça e pela misericórdia de Deus somente. Foi Ele que providenciou tudo para mim e para você. Ah, pastor, eu sei disso. É mérito seu o seu sucesso no seu trabalho? Não, pastor, peraí. Aí também não, né? Fui eu que ralei. O senhor não sabe quantas horas eu estudei para passar naquele concurso. O senhor não sabe o que eu deixei de fazer para estar naquele lugar onde eu estou. Eu não sei não, meu irmão, minha irmã. Mas você também não sabe quantas vezes os anjos do Senhor te protegeram e você não faz nem ideia. Você também não sabe o cuidado que Deus teve com você, com a sua saúde, para que você pudesse estar disposto para estudar. Você também não sabe o cuidado que Deus teve com cada hormôniozinho que foi colocado na sua corrente sanguínea, para que você pudesse acordar de manhã cedo. Irmão, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente percebe, né? Vocês sabem que a minha formação nem passa perto das ciências da saúde, mas quando você ouve falar, parece que vai ficando mais velho, vai sabendo algumas coisas. Tem algumas substâncias que funcionam, alguns hormônios, uma quantidade tão ridícula, tão minúscula. E se aquela glândula não funcionar do jeito correto, você nem se levanta no dia seguinte, você nem acorda. Se certas coisas não funcionarem com a precisão que Deus permite, o que seria de nós? Se Deus retirar a mão dele de sobre nós, o que será de nós? Misericórdia, não é, irmão? Então, voltando àquele assunto, é mérito seu ter estudado daquele tanto para o seu concurso? Não. É mérito seu ter a família que você tem? Não. Deus é que tem cuidado. É mérito seu aquela beleza que o seu filho é, que a sua filha é, aquela preciosidade. É mérito seu? Não. Alguns de nós, inclusive, o pastor até brinca, né? Olha assim para o irmão e diz assim: meu irmão, olha a prova do amor de Deus. Que coisa maravilhosa, como é que seu filho é lindo desse jeito, né? Então, é Deus que tem providenciado para mim e para você. É Deus que tem feito, é Deus que tem formado, é Deus que tem permitido que seja assim. Quando nós recebemos a glória por algo que não é nosso,
que nós estamos fazendo é nos corrompendo, é permitindo que o louvor desse mundo, que o aplauso desse mundo nos... como é bom ouvir os aplausos, né? Como é bom quando alguém bate nas costas, né? Como é bom saber que alguém achou que o que a gente faz é bonito. Essa é uma oportunidade maravilhosa de você dizer o quê? Graças a Deus, foi Deus que fez assim. Já experimentou surpreender o seu chefe a próxima vez que ele te elogiar? Próxima vez que você for elogiado pelo trabalho, pela sua inteligência, porque Deus é que tem colocado isso na sua vida. Próxima vez que você for elogiado, você já pensou em responder assim? Tudo isso é a bênção de Deus sobre a minha vida. Experimenta. E agora foi, hein? O pastor já falou qual é a resposta que você vai ter que dar. Próxima vez que alguém te elogiar no trabalho, tua resposta vai ter que ser essa: isso é resultado da bênção de Deus na minha vida. Pastor, então eu vou ter que trabalhar bem, né? Vou ter que ser um bom funcionário. Vai ter que ser sim. Vai ter que ser bom. Próxima vez que alguém te elogiar, você já sabe, né? Você vai se lembrar dessa palavra, que Deus vai te lembrar. E você vai ter duas opções: dar glória a Deus ou se corromper passivamente, receber a glória de Deus, que é de Deus. E como que nós poderíamos fazer a corrupção ativa? Sabe o que é a corrupção ativa? É quando você oferece algo a alguém que deveria fazer simplesmente por seu trabalho, que deveria fazer bem feito, e você oferece uma vantagem. Para quê? Por que se oferecem vantagens? Em benefício próprio, para ganhar alguma coisa. Sabe, no fundo, sabe o que é? É para que a minha vontade seja feita. Para agilizar. Agilizar é o quê? A minha vontade ser feita mais rápido. Não dá como disfarçar. É só a minha vontade ser feita. A corrupção ativa é quando você quer que a sua vontade seja feita. Tantos, né? Os políticos, os médicos, os professores, os pastores. Tem misericórdia de nós, Senhor. Cada um de nós, tantas vezes quer que a nossa vontade seja feita e oferece favores, oferece recursos. O pastor que quer que as pessoas gostem dele, decide falar o que as pessoas querem ouvir, e não o que Deus quer falar. O que ele está fazendo? Se corrompendo. Está oferecendo para as pessoas algo para que a vontade dele seja feita. Quando eu e você agimos para que a nossa vontade seja feita diferente da vontade de Deus, isso não é nada mais do que corrupção ativa. E como assim ativa? Ativa porque você sabe o que está fazendo. Você sabe que não é assim que Deus quer. Não, pastor, não sabia não. Agora sabe. Pois então agora sabe. Eu e você temos que fazer como Davi. Pequei contra ti, Senhor. Meu irmão, minha irmã, tem uma verdade que eu acho impressionante. Ao invés de pedir orientação a Deus, tantas vezes a gente devia pedir força e coragem para fazer o que Ele já nos orientou. Se você juntasse tudo aquilo que você já ouviu, quantas vezes Deus já falou através do pastor, da pastora, do missionário, da missionária, do cântico, da palavra de Deus, do testemunho. Se você juntar tudo que Deus já te falou, que é para fazer, daquelas coisas que você tem que fazer, que é para fazer, você precisa receber mais alguma orientação no resto da sua vida?
Precisa não, meu irmão. Se você obedecer o que Deus já falou com você, eu nem sei quantos anos você tem, se você tem 20 ou se você tem 90, não interessa. Se você fizer, se eu fizer, nós fizermos o que Deus já falou para mim e para você, que tipo de vida nós teríamos? Fala sério, seria maravilha, né? A gente acabou hoje de manhã na escola dominical o estudo do livro de Efésios. Se a gente fizesse só o que está em Efésios, só aquele livro, se a nossa igreja vivesse só do jeito que está lá em Efésios, esquece, não vamos nos preocupar com os outros não, só daquele jeito ali, que tipo de igreja nós seríamos? Oh, irmão, seria qualquer coisa de Deus. Se eu e você fizermos o que Deus já nos falou, mas não, a gente fica querendo, ô Senhor, me fala mais, me traz mais, né? Ó Senhor, hoje à noite eu quero que o pastor André me traga aquela palavra que eu preciso, aquela, viu? Parece que eu estou vendo Deus olhando assim para vocês assim, você não está entendendo, meu irmão. Deus aqui sou eu falo o que eu quiser falar, né? Tantas vezes a gente chega para Deus, Senhor, hoje eu quero ouvir uma resposta sobre isso, e Deus está dizendo assim, mas eu não quero falar com você sobre isso, eu quero falar sobre aquilo que eu já mandei você fazer, e você está me enrolando há 35 anos, e aí? Né? A gente para de, Senhor, eu vou fazer um propósito, vou jejuar essa semana, porque domingo eu quero que o Senhor me fale sobre isso. E Deus olha para nós assim, eu falo, assim que você obedecer essas outras 25 coisas que eu já te falei, quando você souber essas, obedecer essas, eu te falo uma coisa nova. E se Deus estiver te fazendo um desafio hoje, se Ele estiver dizendo assim para você, faz o seguinte, obedece aquilo que eu te falei domingo passado, a próxima vez que você pedir algo, pedir para Deus te dizer algo, resolver algo na sua vida, que tal se você se lembrar das coisas que Deus já mandou você fazer, e a gente fica, não, quando eu passar nesse concurso, depois que o meu filho se formar, depois que eu casar, Senhor, eu estou agora aqui nesse momento, depois aí eu faço, não, Senhor, depois que eu venho e te sirvo, depois que eu vou e te obedeço, depois que eu vou e me consagro a ti, depois que o que, meu irmão? O que é isso? Que tipo de corrupção é essa? Ativa, porque você já sabe que a ordem é, buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você já sabe disso, você já conhece esse versículo, Deus já te falou sobre ele, você já sabe que é assim que tem que ser. Então, eu e você temos que parar de tentar enrolar Deus, porque também tem outro versículo que diz, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isto ele também ceifará. Então, lembra que eu falei no comecinho? Deus colocou em nós tudo que é necessário para que a gente tenha a natureza divina. E eu e você, por vezes, cedemos à corrupção. E a corrupção vai tirando o valor que há em mim e em você. Quando a gente vê pessoas nesse nosso mundo completamente arrasadas, o que foi que aconteceu com elas? A corrupção tirou o valor das pessoas. O mundo e o seu príncipe só tem alguns objetivos: roubar, matar e destruir. Dá para definir isso como apodrecer, né? Retirar o valor, corromper.
Eu e você temos a natureza de Deus. E aí tem uma coisa maravilhosa. Você está prestando atenção? Você não dormiu ainda não, né? Olha para mim. A natureza de Deus, ela não age só na minha vida. Eu e você temos a natureza de Deus para fazer o que está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor me ungiu para levar as notícias boas, as boas novas aos quebrantados, a quem está moído, aos que estão cativos, aos que estão acorrentados. Quando nós temos a natureza de Deus, a gente restaura o valor das pessoas. Esse mundo não consegue fazer isso. Como que você pega um metal precioso que se corrompeu e faz ele voltar a ser metal precioso? Como que você faz isso? Não faz. Como que você pega uma madeira nobre? Uma madeira, olha que peça bonita. Se isso aqui for queimado, colocado num fogo, ele vira o quê? Cinza. Serragem, cinza, né? Como que faz ele voltar a ser madeira? Não faz. Sabe quem é que faz? Deus. Através de quem? De você. Tem gente nesse mundo aí que virou cinza. E você tem a natureza divina para fazer com que essa pessoa volte a ser diamante, volte a ser ouro precioso. Em você, na sua família, no seu casamento, tem a natureza de trazer de volta o valor das pessoas. Deus chamou a mim e a você para olhar para as pessoas e dizer assim: não se sinta perdido não, porque você é precioso para Deus. Deus morreu por você e Deus pode te restaurar. O mundo vai olhar para eles assim: você não tem jeito não, viu? Você é um derrotado, você não vale nada. E Deus chamou a mim e a você para olhar para essa pessoa e dizer assim: você é precioso, você é simplesmente maravilhoso. E restaurar. A Adriana deu um testemunho aqui de que Deus restaurou a vida dela para a glória de Deus. A palavra, a declaração não era essa. Num momento da nossa vida, um médico também olhou para o Felipe e disse assim: não, falar ele nunca vai falar não. Mas não se preocupe não, ele vai viver bem, mas não vai falar não. A vontade de Deus não era essa. A bênção de Deus não era essa. Deus falou para nós: ele vai falar sim, e ele ainda vai falar de mim. Em quem que você acha que eu decidi acreditar? Deus colocou em mim e em você a natureza de Deus para restaurar as pessoas. Deus colocou em mim e em você a natureza de Deus de olhar para as pessoas e dizer assim: quem foi que fez você se sentir assim? Porque para mim Deus falou que você é muito importante. Você sabia que com uma frase simples dessa, você pode transformar a eternidade de alguém? Quero fazer um desafio a você hoje. Quanto tempo você vai passar mais sem transformar pelo menos uma pessoa por semana? Pastor, por semana? É. Tome como objetivo de vida essa semana de ser Isaías 61 na vida de alguém e declarar para alguém que ela é importante para Deus, de transformar e de curar, de salvar, de curar o quebrantado, de libertar o cativo. Uma pessoa essa semana.
Que coisa maravilhosa. Deus quer que a gente, que nós, que a nossa igreja, que as igrejas cristãs salvem as pessoas, mostrem para as pessoas que elas são valiosas, que elas são preciosas. Deus quer que a natureza divina que tem em você transforme as pessoas de volta para Deus. Tantas esposas que precisam que você, esposa, fale para elas como ela é preciosa para Deus. Tantos maridos que precisam que você, marido, fale para ele que ele tem valor. Tanta gente precisa que você diga que ela é preciosa para Deus. Pronto. Agora você sabe mais uma coisa que Deus quer que você faça. E agora? O que você vai fazer? Próxima vez que você pedir alguma coisa para Deus, Deus pode chegar para você e dizer assim: você já fez aquilo que eu falei para o meu servo te falar? Obedece, depois você vem falar comigo. Mas Senhor, próximo. Depois eu falo com você. Quando você me obedecer, eu falo com você. A gente tem um negócio de querer que Deus atenda a gente sem que a gente obedeça, né? Mas não é assim na palavra de Deus. Na palavra de Deus é sempre assim: a gente obedece e a bênção de Deus nos alcança. Meu irmão, minha irmã, obedece e a bênção de Deus vai te alcançar. Meu irmão, minha irmã, faz o que Deus já te falou e a bênção de Deus vai te alcançar. Age na tua natureza divina, liberta, abençoa, transforma, restaura, cura. Você tem visto pessoas transformadas na nossa igreja? Eu tenho visto. Você é um dos motivos pelo qual essas pessoas têm sido transformadas. Continue agindo, continue vivendo. Não desanime. Não desanime. Deus está no controle. Para a glória de Deus. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, Deus poderoso, Deus amoroso, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor preparou tudo para que nós tenhamos a tua natureza, Senhor. A tua natureza que transforma, Senhor, que traz vida. A tua natureza, Senhor, que dá valor, que traz, Senhor, o valor às coisas, às pessoas. A tua natureza, Senhor. Tem misericórdia de tantas vezes, Senhor, que a gente mesmo decide se corromper. Tem misericórdia, Senhor, de tantas vezes que a gente decide, Senhor, receber a glória que é devida somente ao teu nome, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, de tantas vezes que a gente quer que a nossa vontade seja feita, e seja feita rapidinho. Tem misericórdia, Senhor, e nos dá, Senhor, alegria de perceber a tua vontade sendo feita nas nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando a gente abre mão daquilo que o Senhor colocou na nossa vida, em troca das migalhas que esse mundo quer nos oferecer, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E nos dá coragem de obedecer aquilo que o Senhor já falou para nós, Senhor. Tem misericórdia e nos dá coragem, Senhor, para obedecer aquilo que o Senhor já falou mais de uma vez para cada um de nós, Senhor. Traz, Senhor, a capacitação pelo Teu Espírito, Senhor, os dons,
mas nos traz coragem, Senhor, ousadia, intrepidez para fazer a tua vontade, para através da tua natureza nós transformarmos as vidas das pessoas, Senhor. Age no meio do teu povo, Senhor, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Somente o teu nome, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, na nossa igreja, neste local, nestas paredes, aqui e onde nós estivermos, somente o teu nome seja louvado, Senhor. Somente o teu nome seja glorificado, Senhor. Que de forma nenhuma, nenhum outro homem ou mulher, seja quem for, receba louvor na tua presença, Senhor. Apaga o nosso nome, Senhor, apaga o timbre da nossa voz, apaga o nosso rosto e faz prevalecer o teu, Senhor. Se você concorda com isso, meu irmão, ore comigo. Senhor Deus, que somente o teu nome seja louvado em minha vida. Me ajuda, Senhor, que a minha vida seja para a tua glória e não minha. Em nome de Jesus. Amém.